Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com mais uma partilha da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Josué e no vídeo anterior nós havíamos analisado as campanhas militares de Josué, ou da Terra Prometida, e no norte, as batalhas, as vitórias de Josué. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando aqui a Terra Prometida e a sua divisão entre as tribos, a terra a leste, que é dada a Rúben, a Gade e a meia tribo de Manassés, conforme foi tratado com Moisés, a terra a oeste, que é dividida entre as 9 tribos e meias restantes. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo no livro de Josué, nos capítulos 13 ao capítulo 17. Por isso a importância de você que é um estudante cauteloso, amoroso pelas Escrituras, dar uma pausa e conferir nas Escrituras. Sendo assim, nós estaremos tratando nesse conteúdo de 3 sessões importantes, que é a promessa de Deus aos israelitas no que se tange à conquista de Canaã como um todo, as decisões anteriores, conforme fora tratado a terra de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, a partilha da terra e outros pequenos detalhes. Pois bem, meus queridos e diletos irmãos, no capítulo 13, versículos de 1 ao 7, a promessa de Deus, quando aqui no texto o Senhor promete expulsar os povos que ainda ficaram em Canaã. Ele diz para Josué dividir a terra entre as tribos. É interessante que nesta época havia terra a serem conquistadas. Tem um detalhe: Josué já estava velho, o tempo se passara, e segundo o texto, no capítulo 13, e no versículo 1, a Bíblia diz que Josué, já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sion, próximo ao Egito, até o território de Ecrón, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrón. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara,
dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus e dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Ramate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhes ordenei, repetindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Veja que Deus dá a Josué um mapa da terra original pertencente a Israel. E se você for perceber numa geografia atual, Israel nunca ocupou a sua terra conforme os registros que Deus concedeu a Abraão e agora faz esta medição e entrega a Josué. Mas está bem claro aqui que muitas terras o próprio Deus se responsabilizou de expulsar os inimigos e conceder aos filhos de Israel. E havia muita terra para ser conquistada. Eles não poderiam ficarem ociosos, mas tinham que lutar. Josué estava em idade avançada. E assim Deus lhe alerta a animar os filhos de Israel. Pois bem, no capítulo 13, versículos 8 ao 33, as decisões anteriores, segundo o texto, algumas tribos já tinham sua herança definida sob a liderança de Moisés e agora retornam à sua terra, isto é, essas 2,5 tribos que nós estamos aqui sempre batendo nesta tecla. Ruben, versículos 15 ao 23, ele possui a terra a leste do Jordão e ao norte de Moabe. Olha a importância de se entender geografia da Terra Santa. Olha, há um livro muito bom de geografia bíblica na CPAD, do pastor Claudionor de Andrade. Pesquise esse livro e adquira Geografia Bíblica. Muito bom. No versículo 24 ao 28, Gade possui a terra a leste do Jordão e ao norte de Ruben. Manassés oriental, versículos 29 ao 31. Essa metade da tribo possui a terra a leste do Jordão e ao norte de Gade, entre irmãos. Por isso é a importância para você entender, quando se tratar do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Para você compreender os profetas que profetizaram no norte e os profetas que profetizaram no sul, e os profetas levantados por Deus que profetizaram em ambas as regiões. Por isso que a Bíblia cita cidades, flores, frutos, terra, clima, vento, montanhas, rio, lagos, ribeirões e etc. É isso que dá o prazer de entender certas passagens da Bíblia, até profética. Tem profecias na Bíblia para longo alcance.
Tem profecias na Bíblia que já se cumpriu, tem outras que cumpriu no tempo de Jesus Cristo, outras que estão cumprindo agora, tem outras que cumprirão no futuro. E quando a gente estuda a geografia bíblica, isso nos ajuda a situar as profecias bíblicas, para não sair por aí pregando besteira, espiritualizando profecias, símbolos bíblicos, como a gente vê aí em certas igrejas. Pega uma arca da aliança, faz uma arca de brinquedo, de móvel, uma coisa réplica, e vai fazer um culto de adoração, uma bagunça terrível. Isso por quê? Porque querem espiritualizar as coisas sagradas, os simbolismos que apontam para Jesus, tiveram o cumprimento em Jesus e acabou. Agora resta a nossa fé em Cristo. Cristo e Cristo e Cristo em nós. E a esperança da glória. E acabou. Basta acreditar na obra redentora de Jesus, pois toda a Bíblia, ela se resume na pessoa do Verbo de Deus. E pronto, acabou. É Jesus Cristo, fé em Jesus Cristo, fé na sua obra redentora. E quem rejeitar Jesus Cristo, infelizmente estará passivo de uma eterna condenação. Pois é só Jesus quem venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu as enfermidades, venceu todo o mal, toda a maldição da lei recaiu sobre ele. E agora nós somos benditos em Jesus Cristo. Muito bem, no capítulo 13, versículos 14, versículos 32 ao 33, nenhuma terra é dada à tribo de Levi, pois o próprio Deus é a sua herança. Eles tiveram cidades, eles tiveram regiões para o gado, mas eles não tiveram terras próprias, porque o povo de Levi foi chamado para a obra espiritual, a obra do tabernáculo. A tribo de Arão foi chamada para o sacerdócio. E assim por diante. E sendo assim, nesses textos, dê uma pausa e confira que eles não tiveram um estado, eles tiveram propriedade dentro do território de Israel e assim deveriam cuidar daquilo que estava voltado para a obra espiritual, a obra do tabernáculo. No capítulo 14, versículos de 1 ao 17, 18, a partilha da terra até então subjugada. Josué divide a terra ocidental entre as 9,5 tribos remanescentes, aquelas que atravessaram o Jordão. No capítulo 14, versículo 1 ao 5, a Bíblia mostra a distribuição. As áreas da terra são distribuídas por sorteio, supervisionado, evidentemente, por Josué e pelo sumo sacerdote Eleazar. Era algo feito com muita responsabilidade. Cada um pegaram a sua partilha de uma forma justa e legal. No capítulo 14, versículo 6 ao 12, quando Caleb pede que parte da terra seja concedida à sua família. Até porque Caleb foi um batalhador que não negou o nome do Senhor. Naquele caso da contagem dos 12 espias enviados a espionar a terra, os 10 fracassaram, mas Josué e Caleb permaneceram firmes. E como prêmio, reconhecimento, ele pede aqui certa
faixa etária de terra, e ele traz então o lembrete nos versículos 6 ao 11 da sua fidelidade ao Senhor. Caleb recapitula o que aconteceu com os espias em Gade Barneia. Isso que eu estou falando a você, quando ele se mostrou firme, resoluto, junto com Josué, a conquistar a terra, enquanto os outros fracassaram, e por causa dos outros, Israel passou 40 anos peregrino no deserto. E aqui Caleb faz lembrar essa vitória, essa disposição dele, a fidelidade de Deus para com ele, nos versículos 10 ao 11. Aos 85 anos, Caleb está mais cheio de vigor do que nunca. E ele mostra isso. Eu ainda estou disposto a lutar, a conquistar terra para os nossos patrícios. E Josué reconhece essa destreza desse grande guerreiro e atende o seu pedido. Nos versículos 12 ao 15, Caleb pede a Josué que lhe conceda a porção dos vales, onde os gigantes estão, para que ele possa expulsá-los. E Josué assim o faz. Muitos querem igrejas preparadas, muitos querem um campo preparado, cheio de membros, uma igreja entupida, mas não querem enfrentar do zero uma obra. Não querem enfrentar os gigantes, não querem enfrentar os desafios, querem uma igreja maravilhosa, sem problema, sem luta, com dinheiro, né? Enquanto Caleb, na sua idade já avançada, 85 anos, mas ele estava resoluto a adquirir aquelas terras e enfrentar o problema que tinha lá, que eram os gigantes na terra. Mas para um guerreiro que faz, que desbrava, que luta, não existe gigante quando Deus está no comando, na direção. Então você que quer uma igreja entupida, você que não quer pagar o preço de encher, de ganhar almas para Jesus, aprenda com Caleb aqui, rapaz, e coloque aquilo que Deus colocou em tuas mãos para crescer, para desenvolver. Tem gigantes no campo? Tem gigantes na congregação? Tem gigantes no teu ministério? Deus está com você para derrubar os gigantes, jogar por terra e abençoar o teu ministério. Se Deus te deu terras, vales, fontes, oásis, então tome posse. Tem gigante lá? Tem. Deus vai lutar com você e vai jogar por terra esses gigantes. Pois bem, no capítulo 15, versículos de 1 ao capítulo 17, versículo 13, os limites das áreas que pertencem a Judá, Efraim e Manassés, oriental, são descritos. Capítulo 15, 1 ao 63. Efraim, Judá, capítulo 15, 1 a 63. Terra dada ao povo, capítulo 15, 1 a 12, versículos 20 ao 63. Seus territórios, capítulo 15, versículo 1 ao 12. E as suas cidades, capítulo 15, 20 ao 63. Terra dada a pessoas, Caleb, conforme vimos, capítulo 15, 13 ao 19, conforme prometido, Josué dá a Caleb a parte montanhosa de Hebrom. Lembra dessa cidade Hebrom? Ela é muito famosa. Muitos fatos ocorreram ali, em Hebrom, principalmente na época do governo de Davi. Viu a importância? Então, aqui nessas áreas, nós temos terra dada ao povo e terra dada à pessoa, dada em forma coletiva e em forma pessoal. Foi no caso de Caleb. Caleb, o lutador,
versículos 13 ao 15, do capítulo 15, ele tem sucesso ao expulsar os gigantes de sua terra. Viu? Ele aceitou, recebeu de forma legal, foi lá, lutou e botou os gigantes em retirada através da sua espada. Então a batalha é sua, a vitória é sua. Basta você ser destemido e corajoso e não temer aos gigantes. Olha o exemplo de Davi lá na frente. Caleb, o pai, como recompensa por capturar Debir, ou Kiriat Sefer, Caleb dá sua filha Axa por esposa ao primo dela, Otiniel, e entrega a ela algumas fontes de água. Veja a atitude de Caleb aqui, como um lutador, destruindo os gigantes, e como um pai, Otiniel, venceu os inimigos, e como recompensa, casou com a filha de Caleb, dado a essa braveza, a essa batalha. No capítulo 16, versículos 5 ao 10, Efraim, seu território, versículos 5 ao 8, e suas cidades, versículos 9 ao 10. Manassés, na região oriental, capítulo 16, 1 a 4, capítulo 17, 1 a 13. Manassés e seus 10 lotes, capítulo 17, 1 a 6. A filha de Zelofeade lembra a Josué da promessa do Senhor de dar uma porção de terra a seu pai. Como resultado, meia tribo de Manassés recebe 10 lotes da terra, uma para cada filho de Manassés e uma para cada filha de Zelofeade, além das regiões de Gileade e Bazã. Lembra de Bazã. E lembra daquele caso das filhas de Zelofeade, quando morreu seu pai no deserto, e só tinha filhas. E elas chegaram a Moisés. E Moisés viu a razão dessas filhas. E aqui Deus lembra a Josué de que elas tinham direito de ter uma partilha da terra. E como promessa cumprida, elas recebem 10 lotes. Seu território, capítulo 17, 7 ao 10, e suas cidades, capítulos 17, 11 ao 13. Finalmente, no capítulo 17, 14 ao 18, o apelo, porque nós temos aqui um protesto e uma proposta. Veja isto no capítulo 17, 7 ao 14, a meia tribo de José, Efraim e Manassés reclama precisar de mais terra, devido à sua população, por ser grande, numerosa. E aí vem uma proposta nos versículos 15 ao 18, quando Josué aumenta suas fronteiras e lhes diz que expulsem os cananeus próximos para ocupar sua terra. Você viu nesses textos que acabamos de citar alguns pequenos problemas na partilha da terra. E como foram resolvidos? O caso das 2,5 tribos que receberam a sua porção, as outras 2,5 tribos que tomaram posse da sua terra, os desafios que tinham para alcançar essas partilhas. No caso de Caleb, que enfrentou os gigantes, jogou todos por terra, destruiu,
E aqui, no caso dos descendentes de Efraim, Manassés e de José, e que também tinham um desafio pela frente: destruir os cananeus que estavam na terra. E assim eles fizeram e ocuparam a sua parte na partilha. Muitas terras, conforme iniciamos o estudo, tinham ainda para ser conquistada. Josué já estava velho, Eleazar, pela mesma forma, o povo de Israel está passando por um momento de transição. Aquela multidão que saiu do deserto, que nasceram no deserto, aquela geração que entraram nesta terra, esta geração, conforme a gente vê na vida do próprio Josué, de Eleazar, dos anciãos, essa geração está passando. E uma nova geração, presta atenção nisso, agora começa a nascer na terra. E aqueles jovens da geração passada, aqueles varões que estão tomando posse, que formam agora o núcleo de uma nova geração dentro da terra. E muitas terras ainda haviam para serem conquistadas. São coisas importantes que vai nos abrir o entendimento para uma nova vida, um novo estilo de vida, de comportamento de Israel, do ponto de vista civil e religioso, dentro do livro de Juízes, quando eles passarão a viver não mais segundo a égide de Josué, que nós veremos mais tarde o acordo entre ele, sua família e o povo de Israel, a sua profissão de fé, e aí a morte desses sobreviventes do deserto e essa nova geração com novos costumes, com novas atitudes, com novos procedimentos. Mas são coisas que veremos na transição do livro de Josué para o livro de Juízes. Amém? Nós vimos aqui, portanto, essa partilha. No nosso próximo conteúdo, capítulo 18 ao 19, nós veremos aqui alguns pressupostos, como atrasos, como os envios de mensageiros, de agentes, e também uma nova partilha para novas tribos de Israel, e assim a terra periodicamente vai sendo conquistada e o Estado de Israel vai sendo formado. E aí, então, eles vivem uma vida livre como nação e a palavra de Deus, então, vai desenvolvendo a história desse povo e nós vamos analisando como Deus sempre manteve fiel a sua palavra, a sua presença, o seu acordo com os patriarcas entre esse povo. Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, dê um joia, se inscreva em nosso canal. Fazendo isso, você nos motiva a continuar a produzir conteúdos como este para abençoar a sua vida.